O milagre que mudou a vida de Vanessa, da dor à vitória na Igreja Universal. Vanessa Oliveira sempre foi uma mulher forte. Aos 32 anos, mãe de 2 filhos pequenos, ela trabalhava como auxiliar de enfermagem em um hospital público de São Paulo, cuidando de outros enquanto sua própria vida desmoronava. Há 3 anos, um diagnóstico a havia jogado em um poço sem fundo, doença de Muscha-Berman, uma forma rara e agressiva de pitiríase liquenoide, que cobria seu corpo com feridas doloridas, febre constante e uma fraqueza que a impedia até de abraçar os filhos sem sentir dor. Os médicos falavam em tratamentos experimentais, corticoides em doses altíssimas e nas entrelinhas a palavra que ela mais temia: crônico. Senhora, a senhora vai ter que aprender a conviver com isso, disse o dermatologista pela 3ª vez, ajustando os óculos enquanto folheava seu prontuário. Vanessa segurou as lágrimas até sair do consultório. No ônibus de volta para casa, olhando pela janela a cidade cinzenta, ela pensou: como vou criar meus filhos assim? Como vou trabalhar se mal consigo me levantar? As feridas ardiam como fogo. As noites eram piores. O suor, a coceira insuportável, o medo de que a qualquer momento, uma infecção a levasse. Seu marido, Carlos, um motorista de aplicativo, fazia horas extras para pagar os remédios, mas o dinheiro nunca era suficiente. A depressão começou a rastejar, silenciosa. Vanessa parou de sair de casa. Parou de orar. Deus não escuta mais minhas preces, ela murmurava, encostada na parede do quarto, enquanto as crianças brincavam no outro cômodo. Até que numa tarde de quarta-feira sua vizinha, Dona Maria, bateu à porta com um folheto amarelo na mão. Vanessa, minha filha, você já foi na Igreja Universal? Lá tem um pastor que ora com uma unção danada. Já vi gente saindo de cadeira de rodas, curada de câncer. Você não tem nada a perder. Vanessa quase fechou a porta. Mais uma igreja querendo dinheiro, pensou. Mas algo na voz firme de Dona Maria, uma mulher que ela conhecia há anos, que nunca mentira para ela, a fez hesitar. E se realmente tiver alguma coisa lá? O primeiro passo, a porta da fé. Naquela noite, Carlos, cansado mas esperançoso, a levou até a Igreja Universal mais próxima, no bairro do Belém. Vanessa entrou arrastando os pés, envergonhada das feridas visíveis nos braços e no rosto, cobertas por uma blusa de manga longa apesar do calor. O templo estava cheio. Hinos de vitória ecoavam e no altar, um pastor de voz potente falava sobre a corrente de oração que quebranta as maldições. Hoje é o seu dia de libertação, gritou o pastor, apontando para a plateia. Quem aqui está doente, levante a mão. Vanessa hesitou. Suas mãos tremiam. Mas quando viu uma senhora ao seu lado, com um sorriso no rosto, levantar a mão e dizer: eu acredito, Jesus. Algo dentro dela estalou. Ela levantou a mão também. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e disse: irmã, você veio ao lugar certo. Deus vai te curar, mas você precisa crer e fazer a sua parte. Ela não entendia bem o que isso significava, mas assentiu. Naquela noite, pela primeira vez em meses, Vanessa chorou não de dor, mas de alívio. Algo dentro dela havia despertado. A corrente que quebrou as correntes. Nos dias seguintes, Vanessa começou a frequentar as reuniões. Os pastores falavam sobre a importância do dízimo e das ofertas como ato de fé, não como obrigação, mas como uma aliança com Deus. Quem dá recebe, diziam. Carlos, cético no início, viu a mudança em sua esposa. Van, se você acha que vai ajudar, vamos fazer. Não temos muito, mas Deus sabe do nosso coração, ele disse, colocando na mão dela as últimas economias para a oferta da campanha dos 70 anos, que prometia milagres para quem fosse fiel. Vanessa também participou da Fogueira Santa de Israel, onde centenas de pessoas oravam em voz alta, queimando pedaços de papel com os nomes de suas doenças. Ela escreveu Muscha-Berman e jogou no fogo, enquanto o pastor declarava: o que foi queimado aqui está queimado no mundo espiritual. Mas o momento que mais a marcou foi a vigília de oração. Às 3 da manhã, de joelhos no templo, com as mãos estendidas, ela ouviu o pastor ungir o óleo e passar em sua testa, enquanto declarava: em nome de Jesus, esta doença sai agora. O sangue de Cristo te purifica, irmã Vanessa. Ela sentiu algo estranho. Um calor intenso percorreu seu corpo, como se uma corrente elétrica a atravessasse. As lágrimas escorriam, e pela primeira vez ela creu de verdade. O milagre que ninguém podia explicar. Na manhã seguinte, Vanessa acordou com um sobressalto. Algo estava diferente. Ela tocou o rosto, e não sentiu dor. Levantou a blusa, as feridas estavam secas, fechadas como se tivessem sido cauterizadas. Correu para o espelho, a vermelhidão havia desaparecido. Sua pele, antes cheia de crostas sangrentas, estava lisa, rosa, como a de uma criança. Carlos,
Carlos, vem aqui, ela gritou, acordando a casa inteira. Seu marido veio correndo, esfregando os olhos, achando que algo ruim havia acontecido. Mas quando viu Vanessa girando diante do espelho, sem uma única ferida, caiu de joelhos. Meu Deus, é um milagre. Eles correram para o hospital. O médico que a atendia há anos ficou boquiaberto. Isso não é possível. Não há registro de remissão espontânea dessa doença. Você tomou alguma medicação nova? Não, doutor. Só fui à igreja. Só acreditei. Vanessa respondeu, sorrindo. O médico balançou a cabeça, incrédulo, mas os exames confirmaram, ela estava curada. Completamente. No altar, o testemunho que abalou o templo. Na semana seguinte, Vanessa subiu ao altar da Igreja Universal para dar seu testemunho. Com voz firme, ela contou como chegou ali quebrada, sem esperança, e como a fé, a obediência e a unção dos pastores tinham operado o impossível. Eu pensava que Deus tinha me abandonado, mas Ele só estava esperando eu dar o primeiro passo. Quando eu entreguei minha oferta, quando eu orei na vigília, quando eu creio que aquele óleo tinha poder, algo mudou. Não foi a igreja, não foram os homens, foi Jesus. Mas Ele usou a Igreja Universal para me alcançar. O templo explodiu em glórias. Muitas pessoas choravam. Uma mulher com lúpus se levantou dizendo, se Deus curou ela, vai me curar também. E assim, mais uma corrente de fé se formou. A lição que mudou tudo. Hoje, Vanessa não só está curada como se tornou uma obreira voluntária na igreja. Ela ajuda outras pessoas com doenças crônicas, levando-as às reuniões de libertação. Seu marido, Carlos, que antes duvidava, agora é dizimista fiel e testifica como a prosperidade chegou à sua casa depois que aprenderam a confiar em Deus. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode. É agir como se Ele já tivesse feito. É dar quando não se tem, é orar quando as forças acabam, é ir à igreja mesmo quando o corpo dói. Porque o milagre não vem para quem só espera, vem para quem luta na fé. Diz Vanessa com os olhos brilhando. E toda vez que alguém lhe pergunta como foi curada, ela responde com um sorriso. Eu só fiz a minha parte. Deus fez o resto. Porque na Igreja Universal os milagres não são lendas. São realidades que mudam vidas. A vida de Vanessa e Carlos mudou tanto que até os médicos ficaram sem palavras. O reumatologista que a acompanhava há anos, Dr. Marcelo, não conseguia explicar como as lesões nas articulações haviam sumido dos exames. Ele mesmo, que sempre foi cético, pediu para conversar com ela em particular depois de ver os últimos resultados. Vanessa, eu já vi muitos casos na minha carreira, mas o seu não tem explicação médica. O que você fez? Perguntou, segurando as radiografias que antes mostravam deformações graves. Ela sorriu, como quem guarda um segredo precioso. Doutor, eu só entreguei minha vida nas mãos de Deus. Na Igreja Universal, eu aprendi que a ciência tem limites, mas a fé não. O Senhor pode não acreditar, mas eu vi meu corpo sarar diante dos meus olhos. Cada reunião que eu ia, cada oração que eu fazia, eu sentia a dor diminuir. Até que um dia, ela foi embora. O médico balançou a cabeça, impressionado. Não era um homem religioso, mas aquele caso o deixou intrigado. Antes de se despedir, ele anotou o endereço da igreja no verso de um receituário. Se um dia eu precisar de algo que a medicina não puder resolver, disse, guardando o papel no bolso. Enquanto isso, a história de Vanessa se espalhou pelo bairro. Mulheres que sofriam de fibromialgia, homens com problemas de coluna, até jovens com depressão começaram a procurá-la, querendo saber como ela havia conseguido aquela transformação. Vanessa não perdia a oportunidade de levá-los à igreja. Ela sabia que o milagre não era dela, era de Deus e que todos podiam experimentá-lo. Um dia, uma senhora chamada Dona Maria, que morava na mesma rua, bateu à sua porta chorando. Carregava nos braços o netinho Lucas, de apenas 4 anos, que nasceu com uma doença rara nos ossos e mal conseguia andar. Os médicos tinham dito que ele jamais teria uma vida normal. Vanessa, eu ouvi falar do que aconteceu com você. Por favor, me ajuda. Não aguento mais ver meu neto sofrer, suplicou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Vanessa abraçou a mulher e olhou para o menino, que mesmo com dor, sorriu para ela. Naquele momento ela sentiu uma certeza no coração. Aquele seria mais um testemunho de poder. Dona Maria, Deus não faz acepção de pessoas. Se Ele me curou, pode curar o Lucas também. Vamos levá-lo à igreja hoje mesmo. E foi o que fizeram. Naquela noite, na reunião de libertação, o pastor orou pelo menino com autoridade. Vanessa seguiu cada orientação, ungiu a criança com óleo, declarou a cura em voz alta e não deixou a dúvida entrar em seu coração. Quando o pastor impôs as mãos sobre a cabeça de Lucas, o menino, que antes mal conseguia ficar em pé, deu um pulinho no chão. Depois outro. E outro.
A igreja inteira explodiu em lágrimas e louvor. Dona Maria caiu de joelhos, gritando: Meu Deus, meu Deus! Enquanto o netinho corria pelos corredores rindo como qualquer criança saudável. Na semana seguinte, os exames confirmaram. Os ossos de Lucas estavam se regenerando de forma inexplicável. Os médicos mais uma vez não tinham respostas. Mas Dona Maria tinha. Ela se batizou nas águas e hoje é uma das obreiras mais dedicadas da igreja, levando outras mães e avós que sofrem com doenças em seus filhos. Vanessa, ao ver aquela cena, lembrou das vezes em que quase desistiu, das noites em que chorou de dor, achando que nunca mais teria uma vida normal. Mas Deus tinha um plano maior. Cada lágrima, cada oração, cada passo de fé a levou até ali, não só curada, mas usada por Ele para curar outros. Hoje, quando ela olha para trás, não vê só a sua história. Vê uma corrente de milagres. Carlos, que deixou o ceticismo e hoje é um homem próspero. Dona Maria, que recuperou a alegria de ver o neto brincar. O Dr. Marcelo, que, meses depois, apareceu na igreja com a esposa, buscando respostas para um problema de saúde que a medicina não conseguia resolver. E assim, a cada dia, a Igreja Universal segue sendo um lugar onde o impossível se torna possível. Não por causa de pastores ou obreiras, mas porque Deus honra a fé daqueles que não desistem. Porque milagre não é sorte, é obediência. Não é acaso, é aliança. E Vanessa sabe muito bem disso. Toda vez que ela entra na igreja e vê aqueles rostos transformados, ela repete baixinho, como uma oração. Obrigada, Senhor, por não me deixar desistir. E obrigada por me usar para mostrar que com você tudo tem jeito. Vanessa nunca imaginou que apenas alguns meses depois daquela oração sincera, ela mesma seria testemunha de um milagre que abalaria até os mais duros corações. Tudo começou numa terça-feira à noite, quando uma mulher entrou na igreja com os olhos inchados de tanto chorar. Seu nome era Ana Clara, e ela carregava nas mãos uma foto amarelada de um jovem sorridente. Minha filha, o que aconteceu? Vanessa se aproximou com cuidado, sentindo no ar aquele peso de desespero que só quem já perdeu algo muito precioso conhece. É meu filho, irmã, e Ana Clara gaguejou, as lágrimas escorrendo sem controle. Ele sumiu há 3 anos. A polícia desistiu, todo mundo desistiu. Mas eu não consigo. Hoje sonhei com ele outra vez e algo me disse para vir aqui. Vanessa não hesitou. Ela sabia que quando Deus coloca alguém no caminho, não é por acaso. Levou Ana Clara até a frente do altar, onde o pastor já estava começando a oração. Enquanto as mãos se uniam e os coros cantavam, Vanessa sentiu uma certeza inexplicável. Aquele caso não era mais um caso perdido. Senhora, o Senhor não esquece dos seus filhos, o pastor falou com firmeza, colocando a mão no ombro de Ana Clara. Se ele trouxe a senhora até aqui, é porque tem uma resposta. Vamos orar com fé, porque nada está fora do alcance de Deus. Os dias se passaram, e Ana Clara não faltou a nenhuma reunião. Ela obedecia a cada orientação, jejuava, orava, e mesmo quando as dúvidas vinham, ela se apegava à promessa: buscai-me e me achareis. Até que numa manhã de sábado, enquanto arrumava a casa, o telefone tocou. Era uma voz masculina do outro lado, trêmula. Mãe, sou eu. Eu tô vivo. Ana Clara caiu de joelhos. Seu filho, que todos davam como morto, estava numa cidade do interior, depois de ter sido vítima de um sequestro. Ele conseguiu escapar e, ao procurar ajuda, descobriu que a mãe nunca havia parado de buscá-lo. Quando ela chegou à igreja no domingo seguinte, não havia palavras. Só lágrimas de gratidão e a foto do filho, agora ao seu lado, vivo. Eu não tenho dúvidas. Foi Deus que me trouxe de volta para ela, o rapaz disse emocionado durante o testemunho. E foi aqui, nessa igreja, que minha mãe encontrou forças para não desistir. Vanessa, ao ouvir aquela história, sentiu o coração transbordar. Mais uma vez, ela viu a mão de Deus agindo onde os homens haviam dito, não tem jeito. E enquanto o coro entoava glória a Deus nas alturas, ela pensou em quantas outras Ana Claras ainda chegariam ali, com o coração partido, mas saíram com a vida transformada. Porque na Universal, o milagre não é exceção, é regra. Não é para alguns, é para quem crê. E Vanessa, com os olhos brilhando, sabia que sua missão era apenas começar. Cada alma que entrava por aquelas portas era uma nova história de vitória sendo escrita. E Deus, fiel como sempre, estava lá, esperando para fazer muito mais do que se podia pedir ou imaginar. Naquela mesma noite, enquanto Vanessa ajudava a organizar as cadeiras após o culto, uma mulher entrou correndo pela porta dos fundos, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vestia um vestido simples, desalinhado, e trazia nos braços uma criança de colo que tossia sem parar. A menina, de não mais que 8 meses, estava pálida, os lábios arroxeados, e a mãe, desesperada, gritava por socorro. Por favor, alguém me ajuda.
Minha filha não consegue respirar. Os médicos disseram que não tem mais o que fazer. Vanessa não hesitou. Correu até ela, abraçou-a com firmeza e disse com uma voz cheia de fé: Calma, irmã. Você chegou no lugar certo. Aqui, Jesus opera milagres. Enquanto as irmãs da igreja se reuniam em torno da mãe assustada, Vanessa impôs as mãos sobre a criança e começou a orar com autoridade. Não era uma oração tímida, mas um clamor cheio de convicção, como quem sabe que está falando diretamente com o Pai. Senhor Jesus, o Senhor disse que a fé pode mover montanhas, e eu creio nisso. Esta criança vai viver, vai respirar, vai sair daqui saudável em nome de Jesus. A mãe, entre soluços, apertava a filha contra o peito, mas, de repente, a tosse da criança começou a diminuir. Os lábios, antes arroxeados, ganharam um tom rosado. Os olhos, antes sem brilho, se abriram devagar, como se a vida estivesse voltando. A mulher olhou para Vanessa, incrédula, e então para a filha, que agora respirava tranquila, como se nada tivesse acontecido. Ela está melhor, gritou a mãe, caindo de joelhos. Jesus curou minha filha. O choro agora era de gratidão. As irmãs da igreja se abraçavam, louvando a Deus, enquanto a notícia do milagre se espalhava pela igreja. Alguém correu para buscar o pastor, que ao ver a criança já sorrindo nos braços da mãe, apenas balançou a cabeça, emocionado. Isso aqui é a obra de Deus, disse ele, com a voz embargada. Cada vida que chega aqui com dor sai com alegria. Cada lágrima enxugada é um sinal de que ele está no controle. Vanessa, com o coração cheio, olhou para aquela família e lembrou das palavras que ouvirá tantas vezes. Na Universal, o impossível tem data e hora para acabar. E ali, mais uma vez, ela via a prova viva disso. A mãe, ainda abalada, mas agora com um sorriso no rosto, perguntou: Como eu posso agradecer a Deus por isso? Vanessa sorriu e respondeu: Vivendo para Ele. Trazendo outras pessoas aqui, para que elas também vejam que Deus não mudou. Ele ainda faz o que fez nos tempos da Bíblia, e faz aqui, todos os dias. E enquanto a mãe saía da igreja, abraçada à filha agora saudável, Vanessa sentiu uma certeza no coração. Aquela não seria a última vida transformada ali. Porque onde há fé, onde há oração, onde há um povo que não desiste de crer, Deus age. E na Universal, os milagres não param. Eles só começam. Naquela mesma semana, enquanto Vanessa ainda sentia o calor da emoção do milagre que presenciara, outra história de fé estava prestes a se desenrolar dentro da Universal. Desta vez era um homem chamado Roberto, que chegou arrastando os pés, o rosto marcado pela dor e pelo cansaço. Ele mal conseguia levantar os braços, tão fraco estava depois de meses lutando contra uma doença que os médicos já tinham dado como sem cura. Roberto entrou na igreja quase como um último suspiro de esperança. Sua esposa, Maria, o acompanhava segurando-o pelo braço, os olhos cheios de lágrimas que ela tentava disfarçar. Eles tinham ouvido falar dos milagres que aconteciam ali, mas confessa Maria mais tarde, a gente vem mais por não ter mais para onde ir do que por acreditar mesmo. Mas a Universal não é lugar para meia-fé. Assim que Roberto sentou na cadeira, um obreiro se aproximou com um sorriso sincero. Irmão, hoje é o seu dia. Deus já preparou a sua vitória. Roberto tentou sorrir, mas a dor era tanta que até isso doía. Ele apenas balançou a cabeça, sem forças para responder. Foi então que o pastor subiu ao púlpito e começou a falar sobre a fé que move montanhas. Não era um sermão qualquer. Eram palavras que pareciam dirigidas diretamente ao coração daquele homem quebrantado. Deus não olha para a sua doença, disse o pastor, com voz firme. Ele olha para a sua fé. E hoje, alguém aqui vai sair daqui completamente curado. Maria segurou a mão do marido com mais força, como se quisesse transmitir coragem através do toque. Roberto fechou os olhos e, pela primeira vez em meses, orou não com palavras, mas com o coração. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. O pastor então chamou os enfermos à frente. Maria ajudou Roberto a se levantar, e ele, tremendo, deu os primeiros passos em direção ao altar. Quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça, Roberto sentiu algo que não era dor, não era cansaço. Era uma corrente elétrica de paz, como se uma força invisível estivesse restaurando cada célula do seu corpo. Em nome de Jesus, fique curado, declarou o pastor. Roberto abriu os olhos devagar, como se saísse de um sonho. A dor havia sumido. Totalmente. Ele moveu os braços, dobrou as pernas, respirou fundo sem sentir aquele aperto no peito que o acompanhava há tanto tempo. Maria começou a chorar, mas agora eram lágrimas de alegria, de gratidão. Eu estou curado. Roberto gritou, e a igreja inteira explodiu em louvor. Naquele momento, Vanessa, que observava tudo de longe, viu mais uma vez a mão de Deus agindo de forma soberana. Não era coincidência. Não era sorte.
Era o poder da fé, era a fidelidade de um Deus que não abandona quem nele confia. Roberto e Maria se ajoelharam no altar, agradecendo. Eles prometeram que voltariam não só para agradecer, mas para trazer outros que, como eles, precisavam de um milagre. Porque na Universal, as histórias de transformação não são exceção, são a regra. E assim, mais um testemunho se juntava aos milhares que já provavam. Quando a fé encontra a vontade de Deus, o impossível se torna real. E os milagres? Eles continuam acontecendo, um após o outro para quem crer. O milagre que não termina. Roberto levantou-se do altar com lágrimas nos olhos, mas agora eram lágrimas de uma alegria que transbordava. Os exames médicos que antes confirmavam uma doença sem cura, agora mostravam nenhum vestígio da enfermidade. Os médicos, atonitos, chamaram de remissão inexplicável, mas ele sabia a verdade. Era a mão de Deus escrevendo uma nova história. Vanessa, que há meses orava por aquele casal, sentiu o coração arder. Ela se lembrou das noites em que, sozinha, questionara se Deus realmente ouvia suas súplicas. Mas ali, testemunhando aquele milagre, entendeu: Deus não apenas ouve, Ele age no tempo certo, de maneiras que ultrapassam nossa compreensão. Na semana seguinte, Roberto e Maria voltaram à igreja, mas não sozinhos. Trouxeram a irmã de Maria que lutava contra a depressão, e um vizinho que, após anos de vícios, não via mais saída. Se Deus fez por nós, pode fazer por vocês também, disseram, com uma convicção que só quem experimentou o sobrenatural pode ter. A reflexão que ficou não era sobre o milagre em si, mas sobre o que ele revelava. Deus não muda as circunstâncias apenas para nos dar alívio, mas para nos transformar em instrumentos de esperança. Roberto e Maria poderiam ter guardado sua bênção para si, mas escolheram ser ponte para outros que ainda caminhavam no deserto. A lição? A fé não é um refúgio para os fracos, mas uma arma para os que ousam acreditar. Os milagres não são prêmios pela perfeição, mas provas de que mesmo em nossa fragilidade, Deus se deleita em mostrar seu poder. E assim a história dele se tornou um convite. Se você precisa de um milagre, não desista. Se já recebeu um, não o guarde só para si. Porque a fé que não se multiplica, um dia se esvazia. E enquanto a igreja seguia em louvor, uma verdade ecoava nos corações. O maior milagre não é a cura do corpo, mas a renovação da alma. E isso, Deus faz todos os dias, para quem lhe entrega o impossível.